Com a nossa fé nós podemos enxergar isso, que aquele que nos justifica é aquele que nos livra de todas as aflições. Eu quero ler aqui um texto de Romanos 8, versículo 18, que diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O apóstolo Paulo, assim como eu e você, também passava por crises. O apóstolo Paulo era assim como eu e você, amados. E o que nós somos? Seres humanos. E seres humanos como somos, passamos também por crises, por lutas, por aflições. Somos sim afligidos todos os dias. E o apóstolo Paulo aqui está dizendo que com ele não era diferente. Ele também passava por crise, passava por lutas, por provações, por aflições. Mas ele diz aqui, porque para mim tenho por certo as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha, com as suas crises, com as suas lutas, com as suas aflições, ele escreve esse versículo poderoso para edificar a igreja nos dias de hoje. Mas, como diz o texto aqui, queridos, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Você é livre de todas as aflições. Então o apóstolo Paulo também passava por crises, lutas internas e externas, e também perseguições. Não era fácil para o apóstolo Paulo. Não é fácil para mim nem para você. E Deus sabe disso. E o Espírito Santo está aqui nesta noite para nos lembrar disso, que não está sendo fácil, não está. Mas o justo juiz, ele nos livra de todas as aflições. E assim foi também com o apóstolo Paulo. No entanto, ele nunca desistiu, nunca sequer pensou em deixar o evangelho. Olha, ele passou por lutas, ele passou por prova, por perseguições, mas nunca desistiu e nunca pensou em deixar o evangelho. Na primeira pedra que jogaram nele já era motivo para ele desistir do evangelho. Se fosse alguns crentes brasileiros, desistiria na primeira palavra que ouvisse: você, Paulo, você é um assassino. Já era. O apóstolo Paulo, amados, era perseguido de todas as maneiras. Ele passava pregando e vinha outros atrás despregando o que ele pregava. Vocês ouviram aquele assassino? Vocês vão dar ouvido a ele? E era isso que acontecia com o apóstolo Paulo. Mas ele não desistiu. Ele não passou na mente dele deixar o evangelho do Senhor Jesus. As aflições não têm exceção. Pode ser rico ou pobre, grande ou pequeno, conhecido ou desconhecido. Todos os seres humanos passam e passarão por aflições. Mas o Senhor nos livra de todas as aflições. Em momentos de crise, necessitamos de motivação para vencermos as aflições. E qual é a maior motivação que nós podemos usar para vencermos as aflições que nos vêm? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a maior motivação minha e sua, de todo crente que crê em Jesus Cristo. É a palavra que nos motiva a permanecer no caminho certo, a permanecer na fé verdadeira, dia após dia, aflições após aflições, caminhando em fé, sabendo que o Senhor está nos livrando de todas elas. O incentivo da igreja não tem que ser cantor nem pregador famoso. O incentivo da igreja que quer morar no céu é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. O incentivo para um homem, para uma mulher, para um crente em Jesus Cristo vencer as aflições é a palavra de Deus, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é a Bíblia Sagrada.
A Bíblia é o que nos motiva para que venhamos vencer e superarmos todos os problemas e aflições que vêm sobre nós. Na primeira parte, verso 18 do capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo fala sobre as aflições desse tempo presente. Perceba que Paulo está informando que já havia realmente muitas aflições naquele tempo. No tempo dele já havia muitas aflições. E nesse tempo presente, amados, não é diferente. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O apóstolo Paulo estava falando ali para os romanos: eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que vocês estão passando por muitas aflições, mas alegrem-se. Eu tenho um bom motivo para você não desanimar. Eu tenho um bom motivo para você continuar crendo. Aquele que te prometeu é fiel para cumprir na sua promessa. Logo ele voltará e nos levará para morar com ele no seu reino. Eu sei que é muita luta, eu sei que é muita prova. Eu até questionei com ele, mas ele me deu uma resposta. Essa resposta eu passo para vocês. A resposta que Paulo ouviu do Senhor foi: Paulo, a minha graça te basta. E como a graça do Senhor bastava para Paulo, é a graça do Senhor que basta para mim e basta para você nas nossas aflições, para que venhamos saber que o Senhor nos livra de todas. O Senhor nos livra de todas as aflições. Na segunda metade do verso, o apóstolo Paulo fala sobre a glória que em nós há de ser revelada. Realmente as lutas são intensas e as aflições são muitas, mas alegrem-se, pois a glória que será revelada em nós é muito maior. Por maior que seja as tribulações e as aflições, tenho por certo que são bem menores que a glória que será revelada sobre os filhos de Deus. As nossas aflições, amados, para nós parecem grandes, enormes, que não tem fim, mas não se compara ao tamanho da glória de Deus que será revelada em cada um de nós, filhos e filhas de Deus. Esta revelação que o apóstolo Paulo trouxe não foi só para os romanos, mas para todo o povo de Deus, todo crente na face da terra e em todos os tempos, hoje e futuro. Receba esta motivação que a Escritura, a palavra de Deus, nos traz e tem uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, nosso Senhor.